Muito boa tarde a todos, aguardando que outras pessoas possam acessar a sala para que todos possam acompanhar a programação desta tarde. Boa tarde a todos. Vamos iniciar então mais esta etapa das caravanas da segurança e da proteção de dados. É com imensa satisfação que a Justiça Federal em Alagoas participa da abertura deste programa Caravanas da Segurança e da Proteção de Dados, promovidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, TRF5, e pelas seções judiciárias vinculadas. Nesta tarde, teremos as palestras Falhas e ajustes de segurança da informação para aumento da proteção de dados governamentais e pessoais, e também a palestra A aplicação da LGPD aos processos administrativos de gestão de pessoas que tramitam no SEI. Palestras estas que serão conduzidas pelos servidores desta sessão judiciária, Alberto Lavener Machado Filho e César Felipe Gonçalves da Silva. Convidamos neste momento o juiz federal José Donato de Araújo Neto, que é vice-diretor do Foro da Seção Judiciária de Alagoas e coordenador da sessão de treinamento para fazer uso da palavra. Doutor José Donato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Delano, boa tarde a todos. Em nome do doutor André Tobias Granja, diretor do Foro da Seção Judiciária de Alagoas, gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos, parabenizar a organização do evento, dizer da satisfação da Seção Judiciária de Alagoas em receber as caravanas da segurança e da proteção de dados. Desse modo, declaro abertas as caravanas da segurança e da proteção de dados. Bom evento a todos. Muito obrigado, doutor José Donato de Araújo Neto, vice-diretor do Foro da Seção Judiciária de Alagoas. Agradecemos a presença do magistrado, que nesse encontro reúne as sessões judiciárias da 5ª Região e também do Tribunal Regional Federal, TRF5. Também parabenizamos a iniciativa do tribunal ao realizar este evento, na pessoa do juiz auxiliar da presidência do tribunal, o magistrado Marco Bruno Miranda. Convidamos, neste momento, a supervisora da Seção de Treinamento e Desenvolvimento da Justiça Federal em Alagoas, Adriana Amâncio de Almeida Oliveira, para fazer uso da palavra e, além disso, trazer algumas informações específicas a respeito deste evento. Boa tarde, Adriana, seja bem-vinda. Seu microfone está desligado, Adriana. Agora sim. Obrigada, Delane. Boa tarde, Delane. Boa tarde a todos. Esse evento faz parte do Plano Regional de Capacitação. Portanto, cumprimento os meus colegas da Seção de Treinamento e Desenvolvimento de toda a 5ª Região. Irei dar alguns recados para vocês. O link de acesso usado hoje servirá para todas as caravanas que acontecerão até outubro. Os certificados serão fornecidos para quem frequentar, no mínimo, 6 dos 8 encontros. Então, vocês só podem ter, no máximo, 2 faltas. Favor responder e avaliação de reação, pois será muito importante para a gente, por conta da gamificação que irá acontecer. O link para avaliação de reação será postado no chat e enviado também por e-mail. Peço a cooperação de todos. Eventuais perguntas aos nossos panelistas deverão ser dirigidas exclusivamente através da aba Perguntas e Respostas do aplicativo Zoom. Isso é muito importante, viu, gente? As perguntas vocês coloquem na aba de pergunta e resposta, que tem aí no aplicativo.
O registro de presença será feito automaticamente pelo aplicativo Zoom. Por conta do tempo, iremos responder as 4 primeiras perguntas, 2 de cada palestra, e as próximas serão respondidas por e-mail. Desejo a todos um excelente evento e estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, Adriana. Continue conosco aqui na sala. É motivo de alegria e de agradecimento de todos nós. Agradecemos mais uma vez pela presença de todos os que participam deste evento nesta tarde e convido para a primeira palestra, que terá o tema Falhas e Ajustes de Segurança da Informação para Aumento da Proteção de Dados Governamentais e Pessoais. Palestra que será proferida por César Felipe Gonçalves Silva, que é servidor público, especialista em TI e professor universitário. César, boa tarde, satisfação tê-lo conosco. Seja bem-vindo, boa palestra. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença, obrigado pelo prestígio à Seção Judiciária de Alagoas. Como já fui apresentado pelo colega Delane, você já sabe que eu sou da área de informática e eu vou tratar de assuntos mais específicos dessa área, mantendo o foco em nossos usuários mais comuns, né, as pessoas que não são especialistas em TI, para dar para vocês uma visão mais detalhada sobre o que é que acontece com relação aos sistemas web, como é que as pessoas interagem com esses sistemas e quais são as falhas, algumas das falhas às quais essas soluções estão suscetíveis. Lembrando que o que vai ser apresentado para vocês aqui não abarca absolutamente tudo que é possível acontecer de sinistro em soluções web. Tá? É só uma pequena pincelada, até por um motivo de conscientização dos nossos usuários. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês, para a gente seguir aqui os slides, e aí depois a gente vai pegar e vai entrar em alguns outros detalhezinhos, vamos bater aqui um papo bem legal para ver se as coisas ficam mais claras para todo mundo, tá ok? Pronto, esse daí é o tema. Né? Eu vou falar sobre falhas e ajustes de segurança da informação para o aumento da proteção dos dados governamentais e pessoais. Então, gente, veja só como é que as falhas ocorrem. Né? Eu já coloquei aqui, eu vou ler e depois eu faço algumas considerações. Por erro de configuração dos serviços, tá? Porque quando um serviço é disponibilizado na internet, alguém tem que ter configurado esse serviço. Acontece que, às vezes, ocorrem algumas falhas, e essas falhas elas entram junto da solução em produção, ou seja, em uso, e aí é claro que aqueles, vamos usar o termo genérico, hackers, eles se aproveitam, né, dessa configuração que não foi feita do modo adequado e acabam obtendo algum tipo de sucesso em alguma invasão. Outro motivo é por falha da própria aplicação. Existem as aplicações, como vocês sabem, elas são programações, são feitas por humanos. Acontece que, às vezes, por algum descuido, pode ser colocado algum tipo de codificação dentro da solução que, do jeito que foi feita, torna com que aquele sistema se torne vulnerável de alguma maneira, tá? Porque, como já foi dito para vocês, existem várias maneiras de se invadir um sistema, tá? Lembrando, é lógico, que não são todos os sistemas que são inseguros, mas também não são todos os sistemas que são seguros, tá bom? Então, existe aí uma guerra de meio a meio entre aqueles que estão devidamente configurados ou não.
Então, continuando, como é que ocorrem as falhas, né? Da união ou da combinação, né? União ou combinação de uma ou mais, de duas ou mais aplicações. Isso significa que, quando você tem um sistema funcionando, tá? Seja ele web ou não, ele geralmente não está atuando sozinho, ele está atuando com outras soluções juntas para que a soma dessas duas tecnologias deem aos usuários o serviço que eles estão esperando. Acontece que, quando você tem duas soluções trabalhando juntas, em algum momento, uma recebe dado da outra ou uma interfere no funcionamento da outra, tá? Porque elas têm que estar se comunicando, e acontece que, a depender das versões dessas soluções que foram instaladas ali naquele sistema para prover o serviço para vocês, como se fosse uma mistura explosiva, tá bom? Então, aí acontece uma vulnerabilidade, tá? Porque uma acessa as informações da outra de maneira adequada, tá? Mas acontece que existe uma falha na união dessas duas que também vem a ser explorada. Isso pode acontecer, inclusive, no seu computador também, tá? Você tem um computador que está bem seguro, mas se você pegar e instalar um determinado programa em uma determinada versão, ele pega e vai abrir uma brecha de segurança no seu sistema. Obviamente, não é para ter medo de instalar aplicações que você precisa no seu computador, tá? Mas isso são considerações que têm de ser feitas, até porque, no nosso caso, né, nós que somos servidores, a gente sabe que a gente utiliza os nossos equipamentos pessoais também a trabalho da nossa Justiça Federal no âmbito do Brasil inteiro, é lógico, né? E aí acontece que você acaba ficando com um dispositivo que está vulnerável, né, e que é de uso pessoal seu, ou seja, as equipes técnicas especialistas de segurança de informática dessas seccionais, elas não estão atuando no seu computador, e aí você nem percebe que seu computador está vulnerável. Mais uma vez, eu reforço, não é para você ter medo de usar seu computador da forma que você necessita, mas é extremamente importante que você tenha ciência de que isso pode vir a acontecer, e, em caso de dúvida, é lógico, nada melhor do que recorrer ao pessoal do corpo técnico, né? Porque se seu computador está vulnerável e você acessa um sistema da justiça, dependendo de qual for a vulnerabilidade e se alguém estiver explorando, tá, gente? Porque às vezes seu computador está vulnerável, mas ele acaba não sendo explorado nunca, né? Aquela vulnerabilidade não acaba sendo explorada. Mas se estiver, dependendo do que for, a pessoa pode ganhar acesso aos sistemas da justiça, tá? E aí a outra parte aqui é o uso inadequado de equipamento pelo usuário. Ingenuidade, né? Utilizar recursos públicos para fins pessoais, como é o caso de você pegar e utilizar o seu e-mail institucional, fornecer esse e-mail institucional para cartões de crédito, né? Para empresas de compra online, porque, como nós sabemos, essas informações elas acabam sendo vendidas para outras empresas. Algumas empresas realmente elas só querem fazer marketing, elas só querem anunciar o produto para você. Então, o máximo desconforto que você vai ter aí vai ser de receber um e-mail que você não quer da propaganda de um produto que você não tem interesse. Mas acontece que não são apenas essas pessoas que compram esses bancos de dados. Existem gangues especializadas, e aí todo mundo sabe disso porque sai o tempo inteiro na televisão, né? Que eles compram esses bancos de dados e eles te enviam o que a gente chama de phishing, né? Que vem de pescaria. Né? Por que pescaria? Porque é aquele lance, você joga a rede
E o peixe que vier, veio. O peixe que pescou, está pescado. Né? E o cara vai pegar e vai dar um jeito de tirar o máximo proveito daquilo. É quando vem aqueles links que você que diz lá. E outra coisa, gente, muito coerente, né? É sempre muito coerente. Tomem cuidado com textos extremamente coerentes. Aquela coisa que te atrai demais, sabe, que se adequa demais a você, está se adequando demais a você. Então, não clique suspeite. Tá bom? Chegou por e-mail, principalmente os e-mails dos sistemas da Justiça Federal. Em caso de dúvida, você liga para a equipe de informática. Não clique, não abra anexos. Às vezes você até pode pensar que não tem mal nenhum, mas acreditem, tem sim, tá? Quando você clica lá num link, mesmo que você seja submetido para um site que parece ser legítimo, parece ser inofensivo, ou uma pessoa já está com a possibilidade de ter acesso ao seu sistema e você não percebe isso. E aí ele pode fazer captura da sua tela, ele pode fazer coleta do que você está teclando, do que você está digitando, né? E lembre-se que você digita suas credenciais de acesso para ter acesso aos sistemas. Então, essas informações elas são capturadas e elas serão, de fato, utilizadas pelos invasores. Outro detalhe, você pode até pensar, mas se o meu computador for invadido, não tem problema nenhum, porque o meu computador é só um computador. É só do meu uso. Não funciona assim. Dependendo do comprometimento que tiver, a pessoa pode usar o teu computador para acessar os servidores. Isso é uma técnica que é chamada de pivoteamento. E funciona muito bem. Tá? E você fala, mas tem os sistemas de defesa da nossa rede. Realmente, eles são muito bons. Mas acontece que existem algumas técnicas que já são mais avançadas, que em algumas situações elas conseguem transpor essa segurança. E aí é quando acontece a criptografia de sistemas judiciais, né, que a gente vê o tempo inteiro aparecendo na mídia, né, que é aquele chamado de sequestro de dados. As informações elas são criptografadas. Tá bom? Então, a partir de hoje, a gente já tem um acordo. Você sabe que recebeu algum e-mail muito coerente, algum anexo muito interessante, não abra. Até porque é importante lembrar que existe uma coisa chamada de engenharia social. Como é que isso funciona? Eu vou explicar aqui rapidinho. Eu pego vamos lá, eu sou um hacker, eu consigo, de alguma maneira, pescar, né, porque é um phishing, eu consegui pescar a Adriana Mâncio. Eu vejo lá o nome Adriana Mâncio e aí eu começo a fazer uma pesquisa social nas redes sociais para descobrir quais são as tendências da Adriana Mâncio. O que é que ela gosta? Ela torce para que time? Ela torce para o Flamengo. Pô, azar dela, porque o Flamengo não é bom, ela devia torcer para o Corinthians, mas vamos lá. Tá bom, gente? Então, eu descubro que ela torce para um determinado time, eu descubro que ela gosta de um determinado tipo de comida, ela gosta de peixe frito. Então, eu recolho essas informações da Adriana, que em rede social as pessoas se expõem demais em rede social, sem necessidade, tá? E aí eu pego e crio e-mails, conteúdos de e-mail que são extremamente atrativos para a Adriana Mâncio, né? Como, por exemplo, ela torce para o Flamengo, então eu mando um e-mail para ela clicar num link onde ela vai comprar a camisa do Flamengo a R$10 com frete grátis. Né? Essa promoção dura 30 segundos, que é para a pessoa não ter tempo nem de pensar, que é outro fator importante, tá? Quando você perceber que você está sendo submetido a uma decisão com o tempo apertado, também suspeitem, que é justamente para você não ter tempo de pensar.
Tá bom? E lembrem-se, utilizando a questão dos recursos da justiça, como a questão do fornecimento do e-mail institucional para coisas pessoais. Evitem. Tá joia? Então, vamos continuar aqui. Mas você fala, tá, César, você falou de algumas falhas de segurança, obviamente, assim, bem superficialmente, por causa do tempo, né? E até por causa do público, não dá para utilizar um linguajar mais avançado. Como é que você pega e aumenta a margem de segurança? Ó, o que vocês vão ver agora são exatamente os mesmos assuntos dos problemas que eu indiquei, mas agora mostrando, sugerindo superficialmente as soluções. O que a gente faz aqui na Justiça Federal de Alagoas? Quando a gente está configurando algum serviço novo, geralmente a gente pega aquele serviço, vamos lá, o serviço caiu na minha mão, eu tenho uma tarefa para fazer. Eu executo aquela configuração, mas antes de colocar em produção, eu chamo os meus colegas, né? Então, tem o Ítalo, o Dalton, o Fabiano, o Alencar, o Sandro, o Renato, a galera toda ali, e falo, gente, ó, eu fiz essa configuração com essa finalidade, os parâmetros são esses e esse aqui, e o negócio vai funcionar de tal jeito. O que é que vocês acham? Tá bom? Submeter, tá? Você submeter uma coisa, uma tarefa que lhe foi dada, mas você submeter à apreciação dos seus colegas não significa que você está assinando um atestado de incompetência ou então de insegurança. Significa que você está atestando, né, você está assinando um atestado de responsabilidade. Porque isso é o certo. Lembre-se que nós somos humanos e nós estamos suscetíveis a falhas por uma simples falta de atenção. Então, um colega desse nosso, assim, é um pessoal super bem qualificado, e como já aconteceu várias vezes, esse pai falou, César, eu acho que isso não tem que funcionar assim, eu acho que tem que ser assado. César, tem um errinho ali. Aí, muitas vezes, eles estão certos, a gente vai lá e corrige. Né? Porque, afinal de contas, acima vou chamar da nossa vaidade, está a segurança dos dados da instituição. Então, são eles que têm que ser resguardados, né? E não a nossa vaidade, como eu já falei. Até porque não é uma questão de vaidade, né, gente? É responsabilidade, tá? Então, isso é uma dica para a galera da informática. Sempre submetam as tarefas às quais vocês foram... as atividades que lhe foram atribuídas, submeta à apreciação dos seus colegas, tá? Além de tudo, é uma maneira de você valorizar o seu colega também. Não tem que fazer, não assine, não tente ser o pai da criança sozinho, né? Tá bom? Bora lá. Continuando aqui. Por falha da própria aplicação. Então, aquele pessoal que desenvolve sistemas aqui na Justiça Federal de Alagoas, tem o Ítalo, tem o Fabiano e tem o Alisson. Então, eles produzem lá as linhas de código deles e nada melhor do que um submeter ao outro também. Fala, colega, aqui eu fiz essa configuração, isso aqui está certo? Será que não tem uma técnica melhor? Tá aí lá mais para frente, vocês vão entender o porquê isso que eu acabei de falar é importante para esses nossos colegas de desenvolvimento. Afinal de contas, são estas pessoas que produzem as soluções que nós utilizamos. Né? Então, quando essas pessoas erram, elas também submetem todo o ambiente, todo o nosso ambiente a algum tipo de exposição. Da união, né, combinação de duas ou mais aplicações que no mesmo ambiente, como eu já disse, geram uma bomba relógio. César, como é que resolve isso? Gente, ó, se você, inclusive você que é um usuário mais leigo, você pode verificar se as aplicações que você tem no seu computador são vulneráveis. Tá? Essas vulnerabilidades, elas são classificadas, isso é uma classificação oficial, segue um padrão mundial que é chamado de CVE.
que significa vulnerabilidades comuns, conhecidas, tá bom? Vulnerabilidades comuns conhecidas. Essa sigla é em inglês. Então, se você tem um Windows 7 no seu computador, vai na internet, digita lá Windows 7 CVE. Vai aparecer uma centena de vulnerabilidades. Windows 10, Windows 11, tá bom? O Office 365 que você utiliza. De repente, até para o pessoal da informática, vai lá e digita PJE. PJE, vou dar um exemplo da versão aqui, versão 10.1. Vai lá ver, tá bom? Porque, às vezes, alguém descobriu uma vulnerabilidade e, às vezes, a pessoa não informa para nós. Ela pega e informa para o órgão responsável mundialmente por essas classificações. Cada vulnerabilidade, ela tem um número específico, tá bom? Uso inadequado de equipamento pelo usuário. Veja, é super importante que todos vocês, tá bom? Que todas as seccionais, que todos os funcionários, todos os servidores, eles passem periodicamente por um treinamento de conscientização. Obrigatoriamente tem que existir portarias que dizem, por exemplo, o servidor ele não pode pegar as credenciais dele e passar para o colega. Eu trabalho com o Alberto, eu confio no Alberto, a gente faz churrasco junto, a gente tem amizade, a gente sai o tempo inteiro. E aí, não posso passar as minhas credenciais para ele. Tá bom? Não pode, inclusive, isso já é lei. Tá bom? Existe previsão de crime administrativo para você pegar as suas credenciais e passar para o seu colega. Não pode. Beleza, gente? Vamos adiante, eu já estou terminando aqui. Então, continuando, como é que se aumenta a margem de segurança, né, César? Vamos para a solução agora para o pessoal de TI e para os usuários mais inocentes, né? O pessoal que não é da área de informática. O mais adequado, primeiro, é você afastar as soluções, principalmente as web, do primeiro contato fácil com a interface dela. Vocês sabem, quando vocês digitam lá pje.trf5.jus.br, você já vai parar na tela do PJE. Você digita lá sei.trf5.jus.br, enter, você já vai parar na tela do SEI. Aquilo ali já é a aplicação. É a mesma coisa que você tem uma baita casa bonita e você constrói a sua baita casa bonita com a porta da sala na rua. O bandido chega lá, ele mete uma coisa no ferrolho e ele já entra na tua casa. Por quê? Porque aquele usuário e senha, aquilo ali já é o ferrolho para entrar no negócio. O mais adequado é você tem a aplicação principal aqui, você tem que ter uma barreira na frente. Tá bom? E outra coisa, tem que ser utilizando uma outra filosofia. Não pode ser, e aqui eu botei, gente, ó, existem as seguintes filosofias. O que você sabe, que são as suas senhas, seu nome do usuário, o que você é a sua digital, você é a sua íris, você é a sua voz. E o que você tem, que é um token com certificado, ou então o seu celular, né? Que às vezes você recebe uma senhazinha aqui, não é antes? Então, você pode implementar nessa porta anterior à porta principal, você pode implementar uma outra solução que, uma vez que ela seja comprometida, o cara ainda vai ter que comprometer essa daqui, ó. Tá bom? Então, isso daqui por exemplo, aqui no SEI é a tua senha e teu usuário. Aqui na frente tem uma outra solução que pede para você botar sua digital para saber se é você. Ou então pede para você botar um token. Porque o bandido, né, o hacker, ele pode até roubar a tua senha.
mas ele não vai roubar o teu token, porque o teu token está com você e o hacker está lá na Europa, está lá na África. Ele não vai conseguir pegar teu token. Ele não vai conseguir arrancar seu dedo, como a gente vê em filme, né? Ele vai conseguir arrancar teu dedo. Belezinha, gente? Então, para encerrar, tá bom? Também é aconselhável, e isso é bem importante, que você evite de divulgar parcialmente as suas credenciais. Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma instituição, qualquer instituição que seja, e essa instituição usa como e-mail, tá? Usa como e-mail o nome do usuário e a primeira sigla do sobrenome. Então, vamos imaginar aí, Alberto Silva. Então, o e-mail dele é Alberto S. Quando ele está na rua ou quando ele está tratando com um fornecedor de serviço, ele vai falar, o meu e-mail é albertos@jfal.jus.br, né? Porque ele tem que receber e-mail, ele não fez nada de errado aí. Só que acontece que esse Alberto S é exatamente metade da informação para acessar a rede. Tá bom? Então, isso também tem que ser evitado, tá? Porque você já está fornecendo metade da sua credencial para todo mundo. E outra coisa, pior ainda, quando você tem um padrão, né? Então, vamos lá, tem o Alberto Silva, aí tem o Delane Santos, né? Então, aí um hacker, ele começa a tirar porque tem um padrão. Ele sabe que o Delane é Delane Silva, ele já sabe que o Alberto é Alberto S, então ele já vai saber que o nome do usuário do Delane é Delane S. Metade da informação, tá? Então, as credenciais, e eu encerro aqui, tá? As credenciais, elas não podem seguir um padrão. Nem podem seguir padrão, nem podem seguir sequências, tá bom? Ela tem que realmente ser uma informação que tem um padrão descaracterizado e não sequencial. Tá bom, gente? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Me prolonguei um pouquinho aqui, mas eu acredito que tenha sido produtivo. E eu passo a vez para o colega fazer a continuação aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, César. Sem dúvida, foram informações importantes que servem de alertas para todos nós e lembretes sempre extremamente necessários e constantes para todos nós. Você me fez lembrar agora uma pessoa que passou por uma situação desconfortável por causa de e-mail, e aí como eu tinha aproximação com ela, eu perguntei, mas qual era a sua senha? Era difícil? Ela disse, não, a senha era muito simples, jornalista. Não foi comigo, apesar de eu ser jornalista, não foi comigo. Mas foi uma pessoa que a senha de e-mail era muito simples, jornalista. Né? E aí ela teve alguns problemas e depois disso ela mudou, mas para que a gente tenha a noção do quanto cuidados pequenos são necessários para todos nós e que às vezes nós nos esquecemos disso, né? Fazemos de uma forma tão automática que nos esquecemos. César, muito obrigado. Quero reforçar aqui para que as pessoas que tenham perguntas registrem no chat e daqui a pouco nós responderemos. São 2 perguntas, cada palestrante vai responder a 2 perguntas, é isso? Isso. 2 perguntas e as demais ficarão para ser respondidas através de e-mail. Quero convidar agora Alberto Lavener Machado Filho, que fará a palestra A Aplicação da LGPD aos processos administrativos de gestão de pessoas que tramitam no SEI. Alberto Lavener é bacharel em Direito, especialista em Direito Civil e supervisor da Seção de Legislação de Pessoal, NGP, aqui da Justiça Federal em Alagoas. Alberto, boa tarde, seja bem-vindo, boa palestra. Boa tarde, Delane, muito obrigado. Boa tarde a todos que estão assistindo aqui a caravana LGPD do TRF5. E
eu queria parabenizar inicialmente a palestra do colega César, que foi muito interessante e que tem também relação com o tema que eu vou tratar hoje, que é justamente a adequação dos processos que tramitam no SEI. Na verdade, eu restringi um pouco para delimitar os processos que tramitam no núcleo de gestão de pessoas, porque é o meu trabalho, é o que eu lido no dia a dia, e a gente vai tentar fazer uma adequação, ou seja, uma maneira de trabalhar com esses processos que fique dentro do que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais preconiza. Tá? Então, a gente percebeu que vários processos que a gente lida diariamente no SEI, que vão para o núcleo de gestão de pessoas, contém informações pessoais dos servidores, dos seus dependentes, seus familiares, tá certo? E esses dados, na verdade, não estavam recebendo a devida proteção, né? Eu percebi isso, na verdade, quando eu participei de uma entrevista com a Comissão de Implantação da LGPD, aqui na Justiça Federal de Alagoas, juntamente com a Comissão da Seção Judiciária do Ceará, inclusive com o Alain, que vai participar também, sendo o próximo painelista da caravana lá da Seção Judiciária de Sergipe. Tá certo? Então, eles fizeram uma série de perguntas sobre a maneira da gente trabalhar com os processos lá do núcleo de gestão de pessoas, e nós percebemos que, na verdade, a grande maioria dos nossos processos eram classificados como públicos. E isso gera uma vulnerabilidade das informações contidas naqueles processos, principalmente em relação às informações pessoais de servidores, né? E isso acendeu uma luz e disse, não, a gente está fazendo alguma coisa errada, precisa mudar essa forma de trabalhar. E eu fiquei com essa ideia na cabeça. Então, daí veio a ideia de a gente tratar e discutir isso nessa caravana, aproveitar essa oportunidade, para a gente chegar, talvez, até uma proposta regional, uma regulamentação para toda a quinta região, em como tratar esse nível de sigilo dos processos no SEI, tá certo? De forma a proteger, a preservar os dados pessoais que estão inseridos nesses processos, adequando assim a finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente acompanhar aqui alguns slides que eu preparei. Então, o tema que nós vamos tratar hoje é a aplicação da LGPD aos processos administrativos de gestão de pessoas que tramitam no SEI. Eu já tratei com você com uma breve introdução sobre o tema. Então, antes de entrar nos detalhes, eu queria também trazer alguns dados da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018, tá certo? Essa lei, ela tem como objetivo proteger, preservar, né, toda a manipulação, todo o tratamento de dados pessoais, seja por pessoas de direito público ou de direito privado, tá? E isso é tão importante, ou seja, essa preservação dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, que foi alçado a nível de garantia constitucional. Então, a própria nossa colega Fedra, na primeira palestra da caravana, tratou muito bem desse tema, tá certo? E ressaltou que a emenda constitucional número 115 de 2022 passou a incluir, tá, no artigo 5º da Constituição Federal, como garantia individual, tá, o direito à proteção dos dados pessoais. Certo? Então, daí tamanha importância, tamanha relevância desse tema na atualidade. Então, trazendo essa questão para o nosso ambiente de trabalho, tá?
principalmente na questão de direitos de servidores, de dados pessoais de servidores que circulam no núcleo de gestão de pessoas. E eu queria fazer uma ressalva, porque também na primeira palestra da caravana, o colega Guilherme, se não me engano, ele falou que ao fazer um levantamento dos dados pessoais lá no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, foi constatado que a grande maioria dos dados pessoais estão justamente nas áreas de recursos humanos. Ou seja, é justamente na área de gestão de pessoas que há a maior circulação, a maior concentração de dados pessoais que precisam ser protegidos e precisam ser preservados, inclusive de ataques externos, hackers, como o César bem salientou na explanação dele. Tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabeleceu alguns fundamentos específicos no artigo 2º. Mas, dentre esses fundamentos, eu vou destacar 2 que vão ser os mais importantes para a fundamentação dessa proposta de adequação dos processos no SEI, tá? Visando a proteção dos dados pessoais. Então, um desses fundamentos é o respeito à privacidade, tá certo? Vem logo como primeiro lá no artigo 2º da LGPD, no primeiro inciso. E o outro que eu destaquei também é a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Tá? Então, nós precisamos preservar, principalmente com os nossos clientes, que quando a gente está no núcleo de gestão de pessoas, nossos clientes são os servidores da Justiça Federal, certo? Então, a gente precisa garantir que os dados, tá certo, desses clientes, dos nossos servidores, sejam invioláveis, tá? Justamente para preservar a honra, a imagem, todas essas informações pessoais que muitas vezes são colocadas em requerimentos, em documentos que são enviados para o núcleo de gestão de pessoas através de processos no SEI. Bem, além desses fundamentos, a Lei Geral de Proteção de Dados também estabeleceu alguns princípios fundamentais, tá certo? O principal deles é a boa-fé. Então, quem vai ter acesso, quem vai manipular esses dados, tem que estar sempre munido de boa-fé. Tá? Além da boa-fé, a lei estabeleceu também mais alguns outros princípios, dos quais são vários os princípios lá listados na LGPD, dos quais eu destaquei alguns bem interessantes. Primeiro é a questão da finalidade, ou seja, todo dado pessoal que é solicitado de um servidor, ele tem que ser solicitado por uma razão específica, tá certo? A gente não vai pedir, por exemplo, para um processo de marcação de férias, eu vou pedir um comprovante de residência do servidor. Ou seja, não há correlação, não respeita a finalidade do pedido do servidor. Então, esses dados pessoais precisam respeitar, tá, esse princípio da finalidade. Outro princípio seria a adequação, ou seja, o tratamento que vai ser dado a essa informação pessoal precisa ser adequado à sua finalidade, tá certo? Então, eu só vou utilizar aquela informação, aquele dado específico, tá, para a sua necessidade determinada. Eu não vou utilizar aquele dado para outras matérias, para outras coisas que não têm relação com o pedido do servidor. Tá certo? O terceiro princípio seria o da necessidade, que é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas finalidades. Ou seja, além do tratamento precisa ser adequado, precisa ter essa relação entre o fim, né, a finalidade do dado pessoal e o seu tratamento, esse tratamento precisa ser o estritamente necessário. Ou seja, nós só iremos manipular ou arquivar ou exigir que o servidor apresente o estritamente necessário à atenção, ou seja, que se possa conseguir aquele fim desejado. Tá certo?
E os últimos 2 princípios que eu destaquei foram justamente objeto da explanação da palestra do César, que me antecedeu, que é a necessidade da garantia, né, da segurança dos dados e da prevenção de ocorrência de danos, tá, em virtude desse tratamento desses dados pessoais, que seria a violação do sigilo, as quebras de segurança, as falhas de segurança que podem tornar aqueles dados pessoais, tá certo? Públicos, ou possam torná-los vulneráveis, outras pessoas possam explorar aquilo para uma finalidade distinta, diversa da sua finalidade original, e muitas vezes até para uma finalidade criminosa, tá certo? Então, com relação à segurança e prevenção, eu não vou me adentrar, até porque já foi exaurida pelo César na sua explanação, e é a pessoa que tem muito mais conhecimento técnico do que eu nessa área, tá certo? Então, sendo terminada essa breve introdução desses princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, eu queria ainda acrescentar alguns conceitos que nós vamos precisar tê-los em mente para seguir aqui com a explanação. Acredito que todos vocês que estão assistindo já precisaram alguma vez na vida, tá certo? Fazer algum requerimento através do SEI. Então, abrir algum processo no SEI. Quando a gente vai criar um processo no SEI, tá? O SEI pede para que se classifique o nível de acesso daquele processo. E existem apenas 3 níveis de acesso, tá? Para os processos que tramitam no SEI, que é o público, o restrito e o sigiloso. Mas, às vezes, a gente nem dá atenção a isso, simplesmente cria lá o processo, e se você não escolher classificar aquele processo como restrito ou como sigiloso, o processo vai ficar público. E a gente não dá muita importância para isso, até porque muitas pessoas não sabem o que é que significa o processo ser público, ser restrito ou ser sigiloso. Então, por isso que eu trouxe aqui essa explanação, para que a gente possa entender, tá, qual é a consequência do processo ser classificado no SEI como público, como restrito ou como sigiloso. O processo público, qualquer servidor da 5ª região, ou seja, de qualquer seção judiciária da 5ª região e do tribunal, tá? Se ele digitar o número daquele processo no SEI, ele vai poder abrir o processo e vai poder visualizar o conteúdo daquele processo, tá certo? Então, esse é o nível de acesso mais amplo que existe, e é justamente por ter um acesso amplo que é o grau de menor segurança para o conteúdo, para os dados incluídos naquele processo. O outro nível de acesso é o restrito. O restrito ele tem um grau de segurança um pouco maior, tá? Por quê? Porque ele restringe o acesso ao conteúdo do processo apenas para as unidades onde o processo está aberto, tá certo? Então, se o processo está aberto na primeira vara federal e no NGP, um servidor da 2ª vara federal que tentar acessar aquele processo, se digitar lá o número, ele não vai conseguir visualizar os documentos que estão inseridos ali naquele processo, tá? Ele não tem acesso ao conteúdo. Então, isso já garante uma proteção bem maior, tá? Você está restringindo muito o número de pessoas que podem visualizar as informações contidas naquele determinado processo. E o terceiro grau, terceiro nível de acesso, que é justamente o mais restrito de todos, é o sigiloso. Tá? No sigiloso, apenas pessoas específicas, ou seja, apenas servidores credenciados, ou seja, se gera quando você cria um processo sigiloso, você gera uma credencial de acesso. Então, essa credencial de acesso é conferida somente a alguns servidores específicos. Então, só aquelas pessoas credenciadas que conseguem ter acesso ao processo, conseguem visualizar. Se você digitar qualquer número de processo sigiloso no SEI, tá certo? Ele simplesmente vai ficar
invisível, você não vai conseguir visualizar absolutamente informação nenhuma sobre ele. Só quem tem acesso são esses servidores previamente credenciados, tá? Então, a gente tendo isso em mente, né, o que já existe disponível no SEI para que a gente possa proteger os dados pessoais que circulam nesses processos, a gente vai tentar ver o que é que pode ser feito e adequar a nossa realidade, a nossa forma de trabalho às exigências e às preocupações que foram trazidas à tona com a edição da Lei 13.709. Eu queria mostrar, eu acredito que isso seja um retrato bem semelhante ao de outras sessões judiciárias, tá? Como é a situação atual dos processos que a gente trabalha hoje lá no NGP. Tá? A grande maioria dos processos são classificados como públicos, simplesmente porque a gente não estava dando a devida atenção a esse detalhe quando a gente cria ou autua, inicia um processo lá no SEI. Tá? A maioria dos processos não são iniciados pelo próprio NGP, são servidores que têm as suas demandas, os seus requerimentos, que iniciam seus próprios processos e enviam para o NGP. E a grande maioria, até por desconhecimento mesmo, simplesmente deixa o processo como público. Então, nós temos hoje, lá no NGP, uma grande maioria, ou seja, em torno de 85% dos processos, tá? Isso é um dado estimativo. Como é que eu faço para mostrar tudo? Estou compartilhando aqui a tela. Está parado no segundo lado. Pronto, pessoal. Espero que vocês estejam vendo agora aqui o slide, que o César aqui me ajudou aqui com o modo de exibição da apresentação no PowerPoint, que não estava sendo disponibilizada para todo mundo que estava assistindo. Tá? Então, voltando aqui ao gráfico, só para dar uma informação visual de como é a situação atual dos processos que tramitam lá no Núcleo de Gestão de Pessoas, a grande maioria, tá certo, são processos públicos. Está aqui em verde, tá certo? E uma pequena parte é dividida entre processos restritos e processos sigilosos, sendo sigilosos realmente um número praticamente ínfimo, tá, em relação aos outros processos. Tá? Então, sigilosos, atualmente, a gente geralmente só tem alguns processos de licença médica e processos administrativos disciplinares, certo? Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela especificou quais são os dados pessoais que precisam ser protegidos e preservados, tá? São eles os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Então, para a gente diferenciar o que seria dado pessoal e o que seria dado pessoal sensível, eu trouxe aqui o próprio conceito da LGPD, que está incluído lá no artigo 5º. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, seriam dados pessoais, referentes à pessoa física ou à pessoa jurídica. Tá? Então, por exemplo, vamos trazer isso para a nossa realidade, seria o servidor. Seria o endereço do servidor, o CPF, tá? Dados bancários do servidor. Tá? A gente teria também em relação a estado civil do servidor, número de dependentes. Todos esses são dados pessoais, porque eles são uma identificação daquele servidor específico, daquela pessoa identificada. Tá?
E o que é que seria o dado pessoal sensível? Então, o dado pessoal sensível é o dado pessoal, mas que tem uma informação que merece um grau de proteção muito maior, tá? Que é justamente aquela informação que o seu titular não quer que seja disponibilizada, não quer que seja tornada pública, quer que seja preservada. E, se for preciso conceder, ou seja, entregar esse dado, entregar essa informação para o órgão público, ou seja, para o núcleo de gestão de pessoas, ele quer que aquela informação seja tratada corretamente, seja protegida, seja preservada e não seja simplesmente disponibilizada para que qualquer pessoa possa acessar. Então, que dados sensíveis são esses? São dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, e dados referentes à saúde, vida sexual, dados genéticos, biométricos, tá? Quando vinculados a uma pessoa natural. Então, todos esses dados, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais classificou como dados sensíveis. E esses dados sensíveis são os que precisam ser preservados com um grau de segurança, tá? Ainda maior que os simples dados pessoais. Então, o que é que isso tem a ver com os processos no SEI? Eu propus uma classificação dos processos no SEI de acordo com o conteúdo desses processos. Se os processos contêm dados pessoais, se contêm dados pessoais sensíveis e essa correlação entre o conteúdo do processo e o nível de acesso dentro do sistema SEI. Tá? Então, a gente classificaria como sigilosos todos aqueles processos administrativos que contiverem dados pessoais sensíveis. Tá? Processo que tenha, por exemplo, um formulário de cadastro de um servidor que acabou de tomar posse e que tem lá cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, altura, tipo sanguíneo, tem uma série de informações relativas à saúde ou dados biométricos, tem dados sobre a origem racial ou étnica do servidor. Então, são dados considerados sensíveis pela LGPD. Então, esse processo deve ser classificado dentro do SEI como um processo sigiloso, apenas com acesso, ou seja, só quem vai poder manipular esse processo e ter acesso a esses dados são aqueles servidores específicos que realmente precisam estar movimentando aquele processo para que possa ser atingido o fim necessário. Okay? O outro grau de segurança seria justamente o nível de restrito. Então, a gente classificaria no SEI os processos como restritos se eles contiverem dados pessoais, contiverem dados bancários do servidor, endereço, CPF, dados sobre dependentes, estado civil. Então, aqueles dados que são considerados pessoais, mas que não foram classificados como sensíveis, tá? A gente colocaria o processo como restrito. E os outros processos que não contêm dados considerados nem pessoais e nem pessoais sensíveis permaneceriam como públicos. Qualquer servidor pode ter acesso, até porque são informações que não vão trazer prejuízo algum ao titular, tá? Caso sejam acessados por outras pessoas, mesmo pessoas que não têm interesse direto naquele processo específico. Bem, eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente tratou na teoria, né, como seria essa classificação, mas para que a gente possa compreender de uma maneira mais fácil, é melhor a gente trazer exemplos do dia a dia, né, uma coisa mais real, mais palpável. Então, alguns exemplos de processos que a gente classificaria como públicos no SEI.
Por exemplo, um pedido de marcação ou de alteração ou interrupção de férias. Não tem nada nesse processo, né? Não vai ter nenhum dado do servidor que possa ser considerado como pessoal ou como sensível. Vai ter apenas lá a data do pedido de férias, vai ter o nome do servidor, a matrícula, a lotação, mas nada que vá trazer nenhum prejuízo ao servidor se esses dados forem acessados por outras pessoas, certo? Então, o processo de férias seria classificado como público no SEI. Um processo de substituição de função comissionada, da mesma forma. Vai ter lá o nome do titular da função, tá? O nome do servidor que vai substituir, o período e o motivo do afastamento que gerou a substituição, além da matrícula, lotação e tudo mais. Então, também é um processo que pode continuar sendo classificado como público no SEI, sem maiores problemas. Tá? Compensação de recesso ou compensação eleitoral também, tá certo? Não traz nenhum dado que possa ser considerado como pessoal, nem pessoal sensível, certo? Então, são apenas 3 exemplos de processos que não há qualquer prejuízo em que esses processos permaneçam sendo tratados como públicos no SEI. Então, vamos ver agora alguns exemplos de processos que poderiam ser classificados como restritos, né? Por exemplo, auxílio transporte, um pedido de auxílio transporte. Então, quando você vai fazer um requerimento de auxílio transporte, você precisa instruir aquele requerimento com uma série de documentos que têm informações pessoais, tá? Tem comprovante de residência, né? Tem o seu endereço, tem uma descrição de um trajeto da residência do servidor até o local de trabalho, do local de trabalho de volta para a sua residência. Muitas vezes, se um servidor ele é requisitado, ele precisa trazer o contra-cheque para comprovar a sua remuneração no órgão de origem. Então, são informações que não devem ser disponibilizadas para qualquer pessoa. Tá? São informações pessoais daquele servidor que está requerendo o auxílio transporte. E, por isso, merece um grau de sigilo, um nível de proteção um pouco maior. Tá? Daí a necessidade de classificar esse tipo de processo como restrito no SEI. Então, apenas a unidade do servidor que fez o requerimento, né, e o núcleo de gestão de pessoas, que é que vai analisar esse pedido, tem acesso àquelas informações contidas no processo. Um outro exemplo, um processo de inclusão e exclusão de dependentes, que você precisa instruir com certidões de nascimento ou de casamento, ou se for uma união estável, uma declaração de união estável, tá certo? Até documentos como imposto de renda, tá? Documento de identificação pessoal, como CPF, identidade. Então, todos esses são dados pessoais. E, por serem dados considerados como dados pessoais pela Lei Geral de Proteção de Dados, eles precisam ser preservados, né? Daí a necessidade de classificar como restrito. Um outro exemplo bem claro, que acho que todo mundo vai compreender bem, é um processo de folha de pagamento. Tá? Todo mês é gerado um processo com a folha de pagamento daquele mês. A seção de folha de pagamento inclui nesse processo uma série de documentos, são os documentos que geraram os lançamentos na folha, e esses documentos contêm uma série de dados pessoais de todos os servidores que integram a folha de pagamento. Tá? Mas aí você pode até perguntar, não, então folha de pagamento deveria ser um processo sigiloso. Não, porque, na verdade, esses dados não são considerados dados sensíveis. Não existe numa folha de pagamento nenhuma menção, por exemplo, à característica racial ou étnica de um servidor. Não existe menção a determinado estado de saúde do servidor, por exemplo. Então, nada que possa ser considerado como dado pessoal sensível, tá certo? Daí é que a gente considerou que esse processo deve ser classificado como restrito.
Bem, e por fim, quais são os processos que deveriam ser classificados como sigilosos no SEI? Tá? Eu já tinha mencionado previamente, por exemplo, os processos para licença médica, licença para tratamento de saúde. Então, a gente tem dados que a LGPD estabeleceu que são os dados relacionados à saúde da pessoa são considerados dados pessoais sensíveis, certo? Então, um processo de licença médica, por exemplo, de licença para tratamento da própria saúde, você vai apresentar ou um atestado médico ou um laudo médico, vai ter uma descrição da doença, o CID da doença, tem uma série de informações que, por serem sensíveis, não devem ficar disponíveis para que o público em geral possa ter acesso, tá certo? Esse processo tem que ser restrito apenas à finalidade a que ele se destina. Então, só aqueles servidores que realmente precisam acessar aquilo ali, só aqueles servidores credenciados é que vão ter acesso. Ou seja, o próprio servidor que fez o requerimento e a seção de saúde aqui da seção judiciária. Ok? Bem, um outro exemplo. Nós temos processos de nomeação e posse de servidores, que à primeira vista a gente nem encararia como um processo que precisa ser sigiloso. Mas se a gente for analisar, quando chega um servidor novo, tem uma série de informações cadastrais que nós exigimos que são dados considerados sensíveis. Então, a gente tem dados relativos, como já tinha até comentado antes, por exemplo, a altura, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, que seria um dado, poderia ser considerado como origem racial ou étnica, são dados biométricos. Além disso, o servidor ele passa por uma perícia médica, então tem lá laudos médicos, tem exames médicos, tem uma série de informações no processo que seria um processo relativamente mais simples, mas que são dados bastante sensíveis e que precisam ser protegidos, tá? Daí a necessidade de classificar esses processos de nomeação e posse como processos sigilosos. Um outro processo que a gente também deveria classificar como sigiloso e que, na verdade, das poucas vezes que nós tivemos esse caso aqui na Seção Judiciária de Alagoas, ele foi tratado, não lembro exatamente se foi como um processo público ou como um processo restrito, mas, de certeza, na época, ele não foi classificado como sigiloso, tá? Um processo de requerimento de licença para atividade política. Então, a gente pode imaginar que eu não teria por que classificar esse processo como sigiloso. Mas, se a gente olhar lá no conceito de dado pessoal sensível, estabelecido pela LGPD, a gente vai ver que os dados referentes à orientação política e à filiação político-partidária, tá, são considerados dados sensíveis. Então, um dos documentos que o servidor que vai requerer essa licença para atividade política precisa apresentar é justamente a ata da convenção do partido, né, da filiação, documento de filiação partidária e tudo mais. Então, são dados que são dados considerados sensíveis. Portanto, esse processo também precisaria ser classificado como sigiloso. Bem, então, eu trouxe esse gráfico aqui para a gente fazer visualizar como mudaria, tá, todo o espectro dos processos que tramitam no NGP se a gente fizer essa adequação a esses conceitos e essas exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. No gráfico anterior, deixa eu voltar aqui só para reavivar a memória. No gráfico anterior, vocês podem ver que a maioria dos processos são públicos. Quase todos estão aqui como verdes, ou seja, podem ser acessados por qualquer servidor que tenha acesso ao SEI dentro da 5ª região. Uma pequena parcela seria de processos restritos e uma parcela menor ainda de processos sigilosos. Mas se a gente aplicar essa classificação, tá, que eu proponho aqui, de acordo com com o conteúdo dos processos em relação aos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, a gente mudaria completamente
esse retrato, tá, dos processos em tramitação. Então, a maioria deles passaria a ser classificada como restrito e uma parte um pouco menor como público, tá certo? E uma praticamente equivalente, ou seja, uma diferença pequena entre os processos sigilosos e os processos públicos. Mas mudaria totalmente a estrutura, ou seja, a divisão dos processos, do nível de acesso dos processos no SEI. Tá? Então, qual é a minha sugestão nesse painel aqui da caravana? Eu queria aproveitar a oportunidade da caravana, tá, para trazer à tona a importância desse tema que a gente vinha tratando de maneira ou displicente ou até simplesmente por falta de conhecimento, tá? Sugerir que haja uma regulamentação para toda a quinta região, como o próprio César trouxe essa necessidade na palestra dele, ele falou que é importante que haja uma regulamentação, uma portaria, um ato que determine aos servidores que lidam com dados pessoais como eles devem tratar esses dados. Tá? Então, seria interessante que houvesse um ato do tribunal determinando a forma de se classificar os processos, tá, que contêm dados pessoais ou dados pessoais sensíveis dentro do sistema SEI. Tá? Que isso possa ser utilizado para toda a quinta região, para que tanto a seção judiciária de Alagoas como a seção judiciária de Sergipe possam trabalhar da mesma forma, que não haja um tratamento diferenciado entre as seções judiciárias. A outra sugestão, que deveria estar com o número 2 aqui, mas está com o número 1, certo? Seria implementar uma funcionalidade no sistema SEI para que assim que a pessoa fosse criar o processo no SEI, quando você clicasse lá naquela opção do menu, iniciar processo. Então, quando você clica em iniciar processo, abre uma lista, tá, de processos no SEI pelo assunto, pelo tipo do processo. Tá? E se você escolher, por exemplo, lá, férias, então ele já colocasse aquele tipo de processo como público. Mas se você escolhesse, por exemplo, auxílio transporte, quando você escolhesse o tipo de processo auxílio transporte, automaticamente o SEI já classificaria isso como um processo de nível de acesso restrito, ok? E da mesma forma com os processos sigilosos. Se você vai fazer um requerimento de licença para tratamento da própria saúde ou de licença para tratamento da saúde de pessoa da família, ele já automaticamente estabelecesse que o nível de acesso daquele processo obrigatoriamente teria que ser sigiloso. Tá? Isso já ocorre com alguns processos. Se você tentar criar, por exemplo, no SEI, processo administrativo disciplinar, tá? Ele vai aparecer com uma tarja vermelha em cima do nome do processo. Então, aquela tarja vermelha já indica que aquele processo obrigatoriamente será sigiloso. Tá certo? Então, já existe essa possibilidade. Se isso é feito para o processo administrativo disciplinar, nada impede que essa mesma funcionalidade opere para todos os outros tipos de processo. O que é necessário apenas é classificar, determinar critérios de classificação para que você enquadre determinado assunto, determinada matéria, como nível de acesso público, nível de acesso restrito ou nível de acesso sigiloso. Então, eu deixo aí a ideia, a sugestão, né? Trouxe esse tema à baila para que a gente possa aproveitar essa oportunidade que nos foi dada pela caravana, tá? da Lei Geral de Proteção de Dados, para que isso possa ser conversado, discutido com todas as comissões de implantação da LGPD que foram criadas em cada seção judiciária e também no tribunal, para que a gente chegue a um consenso com relação a essa classificação, e isso possa ser feito não só
para os processos que englobam dados relativos ao núcleo de gestão de pessoas, tá? Como para todas as áreas, para todos os tipos de processos que existem no SEI. Então, para processos de licitação e contratos e tudo mais. Na verdade, eu fiz uma proposta de classificação mais restrita aos processos que circulam, que tramitam no núcleo de gestão de pessoas. Mas isso pode ser estendido, pode ser ampliado, tá? Para todos os processos, tá? Das seções judiciárias e do Tribunal da Quinta Região. Então, espero que isso possa servir de ajuda e que possa iniciar, tá? essa nova discussão. Okay? Muito obrigado a todos que permaneceram aí assistindo. E lembrando que quem tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, essa pergunta pode ser enviada pelo QIA, que aparece aí na tela do Zoom, tá certo? E aí a gente vai tentar responder aqui algumas, eu vou responder algumas, o César também, para que a gente possa pelo menos garantir tirar algumas dúvidas de vocês sem extrapolar demais o tempo. Ok? Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Alberto. Mais uma vez, obrigado também ao César, que fez a primeira palestra nesta tarde. E tem uma pergunta para você, Alberto. A Charles Sandra Lima, ela pergunta o seguinte: a nomeação de um servidor comissionado para ocupar outro cargo comissionado também teria um nível sigiloso? Bem, não necessariamente. Por quê? Ocorre muitas vezes que um servidor é nomeado para um cargo comissionado, tá? E esse servidor já pertence ao quadro da Justiça Federal. Um servidor que foi nomeado para diretor de secretaria, mas ele já é um servidor do quadro. Então, ele não vai, nesse processo dessa nomeação, apresentar todos os documentos que ele apresentaria como se fosse a primeira vez que ele está tomando posse num cargo público, tá certo? Ele não vai ser submetido a uma avaliação por junta médica, não vai precisar apresentar todos aqueles exames de capacidade física, mental. Então, é um processo bem mais simplificado e, a meu ver, não precisaria ser classificado como sigiloso, não. Ok. A segunda e última pergunta para você, Alberto, o Valdemagno Silva Torres. Ele faz uma pergunta, mas não deixa de ser uma espécie de comentário. Ele pergunta o seguinte: isso de restrição, sigilo e publicidade não seria do nível de CJF? Veja, poderia ser sim, mas eu não vejo qualquer impedimento, qualquer óbice que o TRF5 regulamente isso para uso dentro da quinta região, tá certo? Até porque existe um comitê gestor do SEI dentro do TRF da quinta região, e esse comitê, eu entendo que ele tem essa prerrogativa, ele poderia estabelecer esse tipo de tratamento. Até porque existe uma determinação, tá, do CJF que os tribunais e seções judiciárias adequem a proteção, o tratamento dos seus dados ao que preconiza a LGPD. Então, isso já é uma determinação do CJF. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Obrigado, Alberto. Delane. Satisfação tê-lo conosco. Também tem uma pergunta aqui para o César. Vou trazer o César de volta aqui à sala. César, o Tiago Fonseca pergunta o seguinte: César, então é errado deixar o login nos sistemas da JF com o mesmo nome do nosso e-mail? Estamos mais vulneráveis dessa forma? Bom, nós estamos mais vulneráveis porque a gente acaba entregando parcialmente metade das nossas credenciais de login. A maneira mais adequada, vamos lá, só para dar uma exemplificação aqui, seria você pegar e utilizar a matrícula.
né? Então, por exemplo, Delane vai passar o e-mail dele para um jornal aí que ele está trabalhando uma matéria aqui junto. Ele não vai botar Delane.silva, porque é justamente a matrícula dele, é justamente a credencial de login dele aqui dentro, né? Então, vamos lá, seria a matrícula dele. Vamos chutar qualquer coisa aqui. AL 5060, né? Então, al5060@jfal.jus.br. Aí fala, mas isso fica estranho, mas então entrega a credencial, né? Então entrega a credencial, não pode. E só mais um detalhe, para não me alongar muito, não é adequado ser sequencial, né? Porque se a L5060, então tem a L5059, tem a L5061, quer dizer, aí você pega e entrega um padrão que pode ser utilizado para uma lista de spam, porque é uma sequenciazinha, é só você mandar do AL001 até o AL9000, que vai pegar todo mundo aqui dentro. Então, tem que ser uma coisa não sequenciada e fora do padrão. Por exemplo, AL50D de Delane 60. Né? E o César, por exemplo, vamos imaginar que essa fosse minha matrícula, né? Só para vocês fazerem uma comparação. ALC de César 5060, quer dizer, a letra está fora do lugar, né? A letra não está no do Delane, está AL50D60. O meu ALC 5060. Então, assim, respectivamente, você dá uma misturada nisso aí, para vocês terem uma ideia, os bancos, eles usam esse sistema, totalmente descaracterizado para fugir de lista de spam. Perfeito. Essa comparação que você fez com o sistema bancário, acho que esclareceu muito aí, caso haja outras dúvidas. Tem somente um comentário do Fabiano Andrade Costa, que ele disse, talvez, é um comentário voltado para você, Alberto, mas, como disse, apenas uma expressão de pensamento. Ele diz, talvez, para alguns tipos de processos, não seja necessário que todo o processo seja classificado como mais restrito, mas tão somente alguns documentos específicos que irão compor o corpo deste. Mais ou menos o que você já havia dito, não é, Alberto? Mais ou menos o que você já havia explicado. Eu concordo com o Fabiano, Delane. Só que a gente tem processos que, às vezes, têm dezenas ou até uma centena de documentos inseridos nele. Então, se você puder classificar o processo como um todo, se torna uma coisa mais fácil do que você classificar cada documento individualmente. É só uma maneira de tornar a forma de trabalhar um pouco mais prática. Mas, de fato, eu concordo com o Fabiano. Nem tudo que está no processo contém dados pessoais ou dados sensíveis. Muitas vezes tem meros despachos, tem outra documentação lá que não tem realmente nada que precisasse, em tese, ser protegido, né? Mas se torna mais difícil você fazer essa classificação documento a documento. Ok, perfeito. Alberto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também ao César. Queremos agradecer, é evidente que a participação do público durante toda esta tarde, desde as 2 horas estamos aqui, desde as 14 horas estamos aqui. Então, ficam os nossos agradecimentos a todos os que participaram, aos que deixaram perguntas, fizeram comentários. E no próximo mês, nos encontramos lá na Seção Judiciária de Sergipe. No final do mês de maio, será este evento conduzido pela Seção Judiciária de Sergipe. Não esqueçam de responder à avaliação de reação, visto que é muito importante por conta da gamificação. Muito obrigado a todos, boa tarde e até o nosso próximo encontro.